Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini, o lugar que você está entre gigantes. Hoje você vai entender como que é uma consulta de aromaterapia. É o quê? Como que faz? O que acontece com uma pessoa muito especial, mas muito, uma diva, uma cacheada, meu bem. Que isso, maravilhosa. Eu estou aqui com a Cirlande Lázaro, uma técnica de enfermagem que eu sou apaixonada e fiz questão de trazê-la aqui para vocês conhecerem também. E com um assunto bastante interessante. Ela vai contar. Cirlande, sua linda, obrigada por você estar aqui no podcast, o seu tempo, a sua generosidade. Linda, né, gente? Belíssima, Brasil, belíssima. Obrigada, minha linda. Por nada. Pode falar o que você quiser. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Estou nervosa, mas tudo bem, né? Até o final eu já me relaxei. Ela já tá com o olhinho ali, com ela. Que gostoso. Então, obrigada pelo seu tempo. A vida de uma técnica de enfermagem, minha gente, é corrida. Então, tô tentando trazer ela aqui há um tempo, mas que bom que você está aqui. E a Si já está comigo. Eu sou ciumenta das minhas pacientes, tá? Eu sou ciumenta. Modéstia à parte, eu tenho as pacientes mais bonitas. É sobre isso, né? Modéstia à parte, eu tenho. E aí as pessoas, é muito interessante, falam assim, como assim a consulta de aromaterapia? É uma coisa meio abstrata, as pessoas às vezes não entendem o que é. Mas vamos do começo. Como é que você me conheceu? Como é que foi essa aproximação? Como que foi? Então, eu conheci a doutora Thalita numa palestra do Corém, né? Se eu não me engano, foi em Setembro Amarelo. Aí, em novembro, por dezembro, ela fez a segunda palestra, eu também participei da palestra, mas na minha cabecinha, não imaginei que eu ia precisar dela, né? E aí, eu comecei a segui-la no Instagram. Uhum. Em fevereiro, meu aniversário é em fevereiro, 20 de fevereiro, aí, acho que não me lembro a data certa, mas foi em fevereiro, eu estava em casa conversando com meus irmãos, isso foi em 2022. E aí, meu irmão falando sobre o meu aniversário. Aí eu falei, eu não quero meu aniversário, não quero comemorar aniversário, não me preparei para os meus 45 anos, não quero bolo, não quero parabéns, não quero ligação. E aí, a minha sobrinha, na época, com 11 anos, ela falou assim, tia, você quer morrer? Você não quer nada? Olha. Aí eu... Não quero morrer, mas eu não me preparei, não estou preparada. Uhum. Não quero completar 45 anos. E aí, tudo bem, morreu o assunto. E aquilo, a pergunta da minha sobrinha ficou na minha cabeça, né? Uhum. Falei, tem alguma coisa errada, né? Uhum. Alguma coisa tá errada. Aí, como eu já seguia você no Instagram, aí eu entrei em contato com você pelo direct, né? Uhum. Aí, pra me dar o telefone, aí você me deu o telefone da clínica e eu marquei uma consulta com você. Foi assim que tudo começou, isso já tinha passado o meu aniversário. Mas no meu aniversário eu não deixei de fazer nada, porque eu fiquei pensando nos meus sobrinhos, né? Uhum. Aí eu mesmo comprei um bolinho e convidei eles lá ir pra minha casa. Acertei os parabéns, claro, mas aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou procurar. Foi quando eu marquei a minha primeira consulta, que foi em seguida, em março, se eu não me engano. Uhum. E olha que interessante, né? Assim, e eu sempre agradeço a generosidade de você compartilhar isso, se compartilhou em consulta, tá compartilhando aqui também, porque talvez eu já passei por isso de ter um ano de não comemorar meu aniversário também. E aí realmente a gente pensa, tem alguma coisa errada. O que foi isso, né? E como é que foi essa consulta? Como é isso? Como é isso? Conte-me mais sobre isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei lá toda tímida, da incuitinha. Nossa, eu me lembro como fosse hoje. E assim, eu tava tão assim, acho que foi uma crise de ansiedade, porque tinha sido um ano ruim, né? Que foi no meio de uma pandemia. E então você ficou assim, a gente se isolou, todo mundo se isolou, né? E como eu moro sozinha, eu chegava em casa, não tinha ninguém para conversar. Aí quando eu cheguei no consultório, me lembro como hoje,
toda tímida, né? E aí você começou a perguntar. Lembro que você falou assim, no que eu posso te ajudar, né? Falei, ai meu Deus, e agora? O que ela pode me ajudar? Aí foi que eu falei que eu tinha tido a crise e eu acreditava que eu estava entrando na menopausa, né? Senti uns calosão do nada. E aí foi a consulta, assim, foi uma consulta muito boa. Mas eu ainda muito tímida, né? Nas questões, as perguntas. E aí ela vai dando um olhinho para você, né? Você vai inalando, né? Sentindo o cheirinho. E você nem percebe depois que você descobre, né? Como que as coisas acontecem, né? E nisso ela vai observando sua emoção, seu gesto, como se você vai se comportando, as perguntas. E assim foi a minha primeira consulta. No meio de uma pandemia, a doutora Thalita me acolheu, que eu estava lá toda ansiosa, ela me acolheu, me abraçou. Aquilo, para mim, assim, eu saí daquela consulta, não sei explicar exatamente como eu saí, mas hoje eu sei que aquela consulta foi o melhor investimento no meu aniversário. Oh, sim. O meu melhor investimento no meu aniversário. Porque aí, conforme o tempo vai passando, o tratamento vai, né, seguindo o tratamento, você vai descobrindo como que você estava, né? Uhum. Aí você começa a enxergar como que você estava. Fala, meu Deus, como que eu estava? Onde eu estava, Onde né? eu estava? Como eu estaria hoje se eu não tivesse buscado ajuda? Uhum. Que reflexão potente é essa que você está fazendo. E claro que eu tenho que agradecer essas palavras maravilhosas, né? Sobre... quando a Si está falando aqui de que eu vou entregando o cheirinho, tudo... que óleo essencial a gente descobre depois, né? Se que é tudo dedo duro, né? É uns bichinhos tudo dedo duro, né? Hoje eu sei que eles são dedo duro, mas até então a inocência eu não sabia não, Via. Porque a gente faz... como eu sempre falo, né? Não tem... Por mais que a gente ouça, né, o motivo pelo qual você foi procurar, estava desconfortável, a questão de idade por N motivos, seja pela história, seja pela pressão social que existe. Ah, não existe! Ah! Que planeta você vive que não existe pressão social quando faz aniversário? Me poupe! As mudanças no corpo, Sim. Né, o emocional que tem. Então, por mais que a gente entenda que, como você falou, uma crise de ansiedade. Por mais que a gente entenda que eu tenho óleos que são para ansiedade, são ansiolíticos, né? A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, ansiedade, sabe assim? Pensa, as pessoas acham que é assim, ó. Por isso que é tão importante você estar aqui. Eu vou levantar só para mostrar. Você fala assim, então é ansiedade, ó. Eu tenho esse e esse, tá? Leva os dois, pinga. Você tem um ranço disso, gente. Isso não é uma consulta. Isso não é aromaterapia clínica. Não, isso não é respeitoso com a história, gente. Que isso? Ou vamos ouvir, vamos entender qual que é a origem, o porquê. E mais, associar com esse... Eu tenho 2 óleos essenciais que ajudam na ansiedade. Qual é o da Cirlande? Uai! É com ela que eu vou descobrir. Não é? Sim. É com você. Tem óleo essencial que ela falou assim... Não quero. Não. Numa primeira consulta foi um não absoluto. Esse não. E outro que ela falou, nossa, que tem o queridinho, tem o top one aqui da Si. Que aí fez sentido pra você usar. Imagina fazer um tratamento com um negócio que você não tolera o cheiro. É horrível, eu acho que você não faz tratamento, né? Não faz o tratamento, né? E aí também não é só dar o cheirinho, a gente conversa, né, Si? Nossa, que eu falo, às vezes a consulta, a conversa, que você se descobre quem você é. Uhum. Aí eu falo, é 1 hora, mas na verdade eu nunca ficava só 1 hora, entende?
É que eu não aguento, gente. Eu sou apaixonada por esse paciente, não aguento. É 1 hora a consulta, mas novamente eu ultrapassava de 1 hora, sempre, né? Na verdade, a consulta, o aroma é essencial, mas ela acaba descobrindo você vai se redescobrindo nas conversas. Cada consulta que você vai se sentindo mais à vontade para você se expor aos seus problemas. Que às vezes no problema tá ali, mas não é o problema dali daquele momento. É um problema que você vem carregando há anos. Há anos, e você não sabe. Você só vai enchendo sua mochila. Isso. A mochila tá pesada. Aí chega uma hora, você fala, não, peraí. Foi isso que eu descobri na aromaterapia. Que eu precisava esvaziar a minha mochila. Minha mochila tava muito pesada. E não era só daquele aniversário. Foi dos meus aniversários, né? Da sua história que foi acumulando e chegou um ponto que a vida te convidou. E aí? Quer continuar carregando tudo isso? A gente sempre fala, né, que a gente tem uma mochila, mas não é uma mochila de fazer trilha não, minha gente, é aquela que cabe um outro corpo dentro, não é isso que você tem pra carregar na vida. Você tem uma bolsinha. E o que você escolhe colocar ali dentro, né? Racionalmente, a gente escolhe ter tranquilidade, racionalmente a gente fala de não ser estressado, de não ser ansioso, mas a gente tem uma história. A gente tem uma história, perdão. Então, o fato de você chegar e ter uma crise, que são vários sentimentos, né? O aroma, ele ajuda a gente a entender, inclusive, qual é esse sentimento. Às vezes a gente dá um nome de ansiedade, e aí com a utilização dos aromas, a gente percebe que no fundo a gente está magoado, que a gente está carregando raiva. E tá tudo bem ter esses sentimentos. Nossa, como é importante sair com essa informação. Tá tudo bem ter todos esses sentimentos. Nós somos profissionais da área da saúde. Se trabalha num setor que abençoado seja as suas mãos, o seu olhar, o seu conhecimento. Porque é a unidade de terapia intensiva. Então, assim, é para poucos trabalhar num lugar como esse. É um lugar que o paciente está extremamente fragilizado. A vida depende 100% de outras pessoas, como você, pertinho ali, né? Porque você tá o tempo todo do lado do paciente, atenta a todos os sinais e sintomas. Então, assim, já é um lugar que te demanda muito, né? E a gente tem as nossas questões. Então, isso mexe com as emoções. E a gente tem anatomia, fisiologia, né, gente? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele tem circuito para ter todas as emoções. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você pode sentir todas elas. O que eu tô brincando, o que eu falo sempre, é que você não pode dar whey protein pra raiva. Não pode, né? Você não pode dar whey protein pra raiva, né? Dar um torresmo pra ela crescer. Não pode. Você tem que entender que eu tô sentindo tudo isso. E aí você tem a escolha. Quer mexer nessa caixinha agora? Ou não? É como você foi falando, né? A cada consulta, a gente mexeu em uma caixinha diferente. Que você estava pronta para lidar com ela. Porque a aromaterapia, vou até olhar para você agora. A aromaterapia, ela é na velocidade e profundidade que o seu paciente dá conta. A gente tem que ser gentil. Não é uma cirurgia, né, minha gente? Não é uma cirurgia. A gente vai na velocidade e profundidade para a gente ter resultado. E a cada retorno seu, você era uma outra, Cirlande. Uma outra. Porque você foi usando a aromaterapia e refletindo também sobre as nossas conversas, né? Então, conta pra gente. Você sentiu impacto nessa questão das emoções? Você sentiu impacto em dormir? O que você percebeu com a utilização da aromaterapia? O que mudou quando você começou a usar a aromaterapia? O que você percebeu? Eu acho que o principal foi no meu emocional. O meu emocional, assim, descobri nas consultas que os meus chakras estavam tudo desalinhados, né? Embora eu nunca nem tinha ouvido falar de chakras, né? Mas aí eu descobri que estavam todos desalinhados. E aí fomos trabalhar os chakras, né? Trabalhar essa emoção. Então, eu carregava muitas emoções comigo
emoções boas, emoções ruins, e aí ela se misturava, né? Eu me lembro que na consulta, na primeira consulta, eu falei pra você assim, eu vivo numa guerra, eu e eu mesmo. Era uma briga comigo, né? Porque algo dizia que sim, algo dizia que não. E aí, o que é o certo? O que eu faço? O que tá certo? Pra mim, isso tá bom ou não tá, entendeu? Então, vivia aquela guerra. E o sono também já não tava mais tranquilo, né? Mas o meu maior impacto foi no emocional. Porque hoje, é óbvio que a gente tem as nossas questões emocionais, como você acabou de falar, a gente pode sentir tudo isso, né? Mas eu já consigo trabalhar com isso, entendeu? Se acontece alguma coisa, eu... Epa, peraí. Como é que eu vou fazer agora? Respira, peraí. Respira de novo, vai. E aí, eu vejo o que é bom pra mim, o que não é. Não, isso eu não quero. Outra coisa que eu lembro muito bem que você falava assim, você não sabe dizer não para as pessoas. E você acaba dizendo não para você. Você precisa dizer sim para você e não para os outros. Muda isso, vamos trabalhar isso. E hoje eu consigo. Nossa. Hoje eu consigo falar não. Não é bom para mim. Então é não. O sim hoje é para mim. Que lindo, Si, que lindo. Que importante essa mudança. E aí acaba ficando mais leve, né? Fica, a vida tá mais leve. Olha que coincidência. Hoje, a minha primeira consulta foi assim, depois do meu aniversário. E hoje a entrevista com você após o meu aniversário, né? 3 anos depois. Novo ciclo, né? Novo ciclo. Novo ciclo. Estamos juntas. Olha só. Estamos juntas há 3 anos, tá, meu bem? É sobre isso. Vendo a sua transformação, eu fico muito honrada. Primeiro, eu tenho uma honra danada de atender outros profissionais da saúde, profissionais da enfermagem. De verdade, eu me sinto muito honrada, porque eu entendo o que se passa, literalmente, não é mesmo? A minha saúde física e mental também é tratada por outros enfermeiros. Eu tenho um orgulho danado disso. Então, é uma contribuição muito boa. E você percebeu também, então você viu esse grande impacto na questão do emocional. Você percebeu também mudanças na relação do trabalho? Porque o trabalho em si, não é que você vai usar... Presta atenção que eu não falei isso, hein? Usar aromaterapia no plantão, você vai ter menos paciente. Eu não falei isso. Não é que isso... o trabalho, ele vai permanecer com os seus desafios. Porque o trabalho, ele traz desafios, né? Mas nós somos contratadas para resolver problemas. Não é isso? Sim. O técnico de enfermagem, ele vai resolver um monte de questão, não necessariamente resolver o problema, mas é o que eu quero dizer, a gente tá ali para solucionar, a gente tá ali para impactar, para salvar vidas. Mas o fato de você olhar para você com essa clareza emocional, você percebeu que impactou no ambiente de trabalho, nas relações? Sim, muito. Com certeza impacta, porque assim, no começo, no meu trabalho onde eu estou hoje, tinha uma enfermeira que me perseguia. Eu falei isso em consulta. E aí você me ensinou como lidar com a situação. Eu trabalhei isso de mim. Hoje, não tenho mais isso, entendeu? É óbvio que tem os desafios, ainda tem. Tem dia... Porque tem dia você tá bem, tem dia que você não tá tão bem. E aí, assim, vice-versa. Outras pessoas também. Seus colegas, os seus enfermeiros, seu chefe, entendeu? Só que hoje eu consigo lidar com isso. Quando vem, aí você percebe que o comportamento muda com você também. Aí quando fala, você... Tá. Aí, aquilo que ela esperava não veio, né? Então, é desafiador para ela. Ela fala, pô, alguma coisa tem, né? Posicionamento, né? Posicionamento. Falar sim para você. Sim. Que acabou impactando dessas outras formas, Foi. né? E isso não só no trabalho, na vida lá fora, né? Com colegas, com os amigos. Porque, como eu falei, eu havia falado... Eu dizia sempre sim pros outros e não pra mim. Tava sempre pronta pra servir o outro. E eu? E como eu fico? E hoje não. Hoje penso, peraí, vou ou não? Sim,
ou não. Se é não, é não. E pronto. Não vou mudar por conta disso, entendeu? E se aceitar, bem. Se não aceitar, porque não era tão importante. E uma coisa que eu observei é, quando você sempre falou assim pra uma pessoa, e quando você diga o não pra ela, é como se o mundo pra ela acabasse. Como assim? Tá me dizendo não. O não pra ela é terrível. Você dizer um não pra ela, porque você sempre diz sim. Alguma coisa tá aí errada, né? Não é que tá errado, é porque você aprendeu a se priorizar, dar prioridade a você. E isso é gratificante. É maravilhoso. Deus do céu. Isso muda o jogo, né? Muda, e como muda o jogo? Muda completamente o jogo. Traz outras pessoas, outras conquistas, outros espaços, que às vezes a gente tá ali fechado naquele ciclo. E a gente vai trabalhando a questão da emoção, né? Então, claro que a aromaterapia a gente pode trabalhar 1000 questões. A gente tem a aromaterapia que a gente trabalha a questão de dor, por exemplo. Mas a questão do emocional, ela é muito potente. E para entender, então, por exemplo, você passou em consulta, então a gente tem aquele momento de ouvir. É óbvio, né, gente? A gente tem que ter uma escutativa. É óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Quantas vezes a gente vai, às vezes, em um profissional que a gente não se sente ouvido? E isso é muito complicado. Então, a gente tem que ter essa escutativa, tem ali os óleos essenciais. E aí, depois você vai para casa e você sai ali com um óleo essencial para você poder utilizar. Ou você sai ali com uma cena. Como é que é isso? Como é que é fazer o tratamento em casa com aromaterapia? Que é isso? Olha, gente, não é uma coisa tão fácil, não é simples. Não é, você também exige dedicação do paciente. Porque não é mágico. Não é mágico, não é milagre, gente. E você tem que querer muito. Tem que querer muito, requer que você queira, porque senão não dá certo. Porque tem um olhinho. Só, por exemplo, minha primeira consulta, ela passou o olhinho pra mim. Gente, ela manda exercícios. Não é fácil não, viu? Não pensa que é fácil as atividades de casa. Não é fácil não, mas é gostoso. Não é fácil, mas é gostoso. Porque assim, a gente não tá... Eu, por exemplo, eu não tava acostumada um olhinho e tirar aqueles 15 minutos pra mim. Aqueles minutos... É difícil os primeiros dias você tirar 15 minutos pra você. Não, peraí. 15 minutos? Parece uma eternidade aqueles 15 minutos os primeiros dias. Aí depois você vai se acostumando, porque até então eu não tava respirando. E respirar requer cuidado, né? Requer, ó... Isso. Então, vou me defender aqui, gente. Peraí. Não é que é tão difícil assim. Peraí. É que é isso, né? Você tá... Muitas vezes, isso é muito comum. Muitas mulheres passam por isso também. Não é exclusivo das mulheres, mas muitas passam. De não realmente colocar o nome dela na agenda do dia. Então, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para os amigos, você tem tempo para a família, você tem tempo para tudo, menos para você. E é onde gera Você sai da consulta e fala, não, 15 minutos eu consigo fazer a utilização do óleo essencial, a inalação, depende da prescrição, escalda-pés, enfim. Quando você vai para a prática, é o que você falou. Ai, gente, não usei ainda o óleo, não parei para fazer, não parei para inalar. E eu entendo quando você fala requer. Até porque... você veio por uma questão emocional. E se a gente não quer olhar, o óleo essencial não faz um milagre. Não é milagre, né, minha gente? É uma junção de um produto químico que tem essa indicação, que é natural, com a sua ação. Isso é um alinhamento que precisa ter. E os exercícios, tá, gente? Isso é que eu passo lições de casa para o paciente. Eu passo para potencializar os efeitos da aromaterapia. Então, às vezes tem umas ferramentas que eu uso, né? Se tem uns quadros que eu uso, né? Umas listas que eu peço pra fazer. Eu falo assim, meu Deus. Mas aí você descobre que atrás daquele exercício é onde você vai se reconectar com você. Que você fala assim, poxa, eu me perdi aqui. Eu era assim há um tempo atrás. Onde que eu me perdi? Aí você precisa se reencontrar.
Uhum. E a importância, por isso que eu falo que o exercício é difícil, não é questão de fazer matemática, que matemática é difícil, não. A questão do exercício é difícil, porque é difícil você se reencontrar. Uhum. É difícil você responder certas perguntas. Uhum. Falar assim, e essa pergunta? E o que eu faço? A resposta. Porque você tem que ser sincera com você. Aquilo é pra você, não é pro outro, é pra você, tem que ser sincera com você. Então, os primeiros exercícios, poxa vida, como é que eu vou responder essa pergunta? Eu lembro que era uma pergunta sobre menopausa. Como é que eu me vejo na menopausa? Eu não me vejo na menopausa. Nunca me vi na menopausa. Maravilhosa. Então, é por isso que é difícil. Aí você tem que refletir. É isso. Então, por isso que eu falo que o exercício é difícil, porque é difícil você se reconectar com você novamente. Não é uma coisa fácil, não é um passo de mágica. Mas é gostoso. É gostoso. Quando você olha pra trás e fala, nossa, como eu tô hoje. Exato. Exato. Como eu estou hoje. E assim, eu tenho que te confessar que assim, uma vez foi a primeira consulta, assim, que a gente observa o todo, né? A gente observa o cabelo, como que a pessoa tá, porque o emocional reflete. Minha gente, essa mulher, quando me volta com esses cachos, uma maquiagem, eu falei, que isso, Brasil? Que isso, uma diva igual ela tá hoje, entendeu? Ela vai assim, maravilhosa pra consulta, maravilhosa. Mas isso tá refletindo o seu emocional. Sim. O seu momento, então é incrível. E essa questão, né, que você trouxe a questão da menopausa, que é um momento, é uma outra etapa da vida da mulher. Isso mexe com as emoções, é óbvio, e a gente tem que ser gentil de reconhecer tudo isso. Eu tenho alterações físicas, eu tenho alterações emocionais. E a aromaterapia, ela entra como uma ferramenta importante. Muitas vezes, numa crise, ela é aquela rede do bombeiro. Ela é aquela rede. Pode vir, eu te seguro. Eu tô aqui. E também é aquele... É o óleo que vai falar assim, continua. Continua. Se conecta com você. Se conecta com você. Porque a gente aprendeu muito cedo a soltar o chicote nas nossas costas. Mas muito cedo. A ser implacável e imperdoável com a gente mesmo. A gente aprendeu muito cedo isso. E a gente tem que resgatar essa gentileza, essa generosidade. De naquele momento que doeu, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, as ferramentas emocionais que eu tinha. E tudo bem, eu honro aquela minha... a minha trajetória, a pessoa que eu fui naquele momento, mas agora eu tenho opção de escolha. Porque quando a gente é gentil de falar, bem, eu passarei por isso, eu passarei pelos aniversários, eu passarei pela menopausa. Qual que é a melhor versão disso? E aí a gente usa essas reflexões que mexem com o nosso emocional, a gente entra com o óleo essencial pra gente ir para um lugar de conforto e trazer, quando eu passar por essas etapas, eu ter trabalhado a minha autoestima, eu ter trabalhado os meus traumas também, na velocidade e profundidade que a gente dá conta, pra gente vivenciar isso da melhor fase. Gente, é uma fase belíssima. Não tô falando que não tem desafios. Nunca disse isso. Que ter um fogacho não é desafiador. Que às vezes um comentário de uma pessoa não possa ser agressivo. Só que a gente vai se fortalecendo de tal maneira, usando a aromaterapia e fazendo essas reflexões, que bateu, levou. Fina e elegante sempre. Fina e elegante, né? Sempre. Mas assim, no sentido de eu não aceito esse tipo de comentário. Pra gente ter essa tranquilidade, o interno foi trabalhado. E aí a gente trabalha os olhos que fazem sentido com aquela pessoa. Então, a prescrição da Si é da Si. Então, os cremes, né? Porque a pessoa... Ai. Se tem uma coisa que eu amo, é creme, né? Um creme para potencializar, para hidratar a pele. Porque óleo essencial não é perfume. Tá? É que eu preciso falar, tá? É mais forte que eu. Óleo essencial não é perfume pra sair pingando na pele, tá, gente?
Não tem isso, não. A gente usa direitinho para manter a segurança, né? Se a gente conversa muito sobre a forma correta de utilizar os olhos, para não ter nenhum tipo de problema. E a gente olha também o que a Si trouxer e precisar naquele momento. Por isso que estamos juntas nessa trajetória, porque a cada momento você está vivenciando algo diferente e a gente é gentil com a questão física e a questão emocional. E os olhos mudam. Tem olhos que eles permanecem, porque está ali conectado ali com a sua essência, o seu emocional, e tem olhos que vão mudando. E tem olho que às vezes a gente não gosta, né, Si? Não. Tem... Não gosto. Que o único jeito de eu descobrir é porque eu fiz a prova olfativa com ela, gente. Não tem como eu olhar para essa cacheada diva e maravilhosa e falar, acho que ela não vai gostar de sálvia. Da onde saiu essa informação? Não sei. Vou testar com ela. E eu posso pensar, gente, um alecrim seria perfeito para ela. Ela inala e fala, pelo amor de Deus, tira isso daqui. Porque o óleo essencial é olfato, uma das vias, né? A gente inala, é olfato, vai pro meu cérebro, que conecta uma emoção e talvez dê um gatilho que eu não quero lidar com aquilo naquela hora, ou eu quero lidar de uma outra forma, com outro óleo. Então, na consulta de aromaterapia, então para você que está ouvindo agora, você já está inscrito aqui no Instituto, né? Claro, para receber as notificações dos nossos episódios. Compartilhe com outras pessoas que queiram saber como que é uma consulta de aromaterapia e os lugares que você pode levar essa importante ferramenta para a nossa saúde emocional. A gente está cansado, a gente está muito cansado. E tem as nossas questões, né? Tem os desafios do trabalho, tem os desafios de ser mulher, tem os desafios de... Tem tudo que é lado. Então a gente tá cansado. E aí não dá para fazer nada? Dá sim. Dá para passar em consulta, dá para utilizar a aromaterapia e tem que ter... Acho que você foi muito, muito incrível em compartilhar que se eu, enquanto paciente, procuro uma profissional e aí tem aí a utilização de óleo essencial. Se eu não colocar isso na minha prática, não vem, né, gente? Eu sei que é óbvio, gente, mas o óbvio precisa ser dito, gente. Não é milagre. Não é pegar um difusor, pingar na água e falar, tratei meu sono. O seu sono foi melhorando por diversas questões, com a utilização correta dos óleos essenciais, associado a ser gentil com você para identificar o que tira teu sono, o que altera o teu sono. Aí a gente vai fazendo esses ajustes com gentileza, porque o objetivo é a gente ir para o próximo nível. É o próximo nível. Então, a cada consulta, você foi subindo degraus. E é importante pontuar isso, porque às vezes a gente acha de, não sei se eu percebi diferença ou não. Você relatou que sim, mas é importante a gente pontuar se é outra mulher, é outro momento. A ponto de, né, minha gente, comemorar, tá linda e maravilhosa e compartilhar conquistas. Quantas conquistas, Si? Ai, várias, né? Muito. Quantas? E aí a leveza, né? A leveza que a gente vai trazendo e aí a gente tem essa leveza e vai mudando o nosso entorno. E aí a gente vai conectando com outras pessoas e fazendo faxina. É. Não é? E a faxina às vezes dá e cansa, né? Mas é interessante, porque você falando na faxina, falando nos olhos, aí eu fico aqui pensando, né? Fico relembrando as consultas, né? E como a gente vai se conhecendo e a gente vai se sentindo à vontade para mexer nas nossas caixinhas. Uma das penúltimas, da minha penúltima consulta, eu falei de um problema meu da infância que eu guardava comigo, que ninguém sabia. Então, eu carregava comigo. E aquilo, graças a Deus, eu deixei para trás. Falei, tirei da mochila. Não quero mais. Não vou te carregar mais. Não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Isso. Então, é tão gostoso você se libertar disso. Uhum. E a gente, no decorrer da nossa vida, a gente passa por muitos traumas. Em tudo. Na vida. É trauma emocional, é físico, é financeiro. É tudo. Então, a nossa vida... Hoje eu completei, no dia 20, 48 anos, né? Né, Bela? E, então, a gente carrega muitos traumas. Eu vim de uma infância muito difícil, né? E aí, eu vim carregando esses traumas. A gente não tinha orientação. Meus pais, eles me educaram da melhor maneira que eles
conseguiram, né? Sim. Nunca me impediu de eu sair para estudar. E hoje eu consigo olhar para trás e me descrever a mulher que eu sou, que eu me tornei. Uhum. Isso é tão gostoso. E se orgulhar dela. É maravilhoso isso. E aí você falando sobre os olhos, o óleo da Cia da Si. Eu me lembro que você passou um óleo, se não for me engano, foi o gerânio para mim. Comecei a usar. No começo era ótimo para mim. Dormia super bem. Só que chegou um tempo, ele já não tava me fazendo mais bem. Mas por quê? Não tô entendendo, né? Aí eu questionei, por quê? Aí você falou, porque você não precisa mais dele. Isso. É simples. Você não precisa mais dele. Uhum. Olha como que é gostoso, como faz a diferença, né? Isso. Você já mudou de frequência. Já a sintonia já tava outra, né? Já resolveu aquela questão. Já, então, isso é muito bom. E sobre os degraus, né? Eu carrego muito isso comigo. Numa das consultas eu falei, mas os degraus tá difícil, né? Parece que eu tô andando pra trás. Aí você falou, não, você não tá andando pra trás. É que a escada que você tá subindo é caracol. Falei, tá, agora eu entendi. Exatamente, porque às vezes dá a sensação no processo que você fala, mentira que eu tô vivendo isso de novo. Não é vivendo de novo, você não tá no mesmo lugar, né? Você não voltou pro mesmo, você tá acima, vendo diferente aquela situação e tomando decisões. E você não é a mesma, é só um momento da vida de falar assim, deu, né? E aí você fala, deu. E aí por isso que o óleo muda. Por isso que não tem o mesmo tratamento para sempre. Eu sempre falo, o único tratamento, entre aspas, que é para toda a vida é beber água. Entendeu? Não importa o que você vai fazer, você vai beber água todos os dias da sua vida. Tomar água, né? Então, olha que uma intensivista aqui, gente. Tomar água, eu vou tomar a minha, né? Olha que é uma intensivista aqui, tá, gente? É o único que você precisa se alimentar e beber água todos os dias, porque até os alimentos mudam de acordo com a fase que a gente tá. Mas a água é a água. Os óleos essenciais, então nem se fala. Vai mudar também de acordo, e você sentiu na pele exatamente essa mudança. Por isso que também não faz sentido você comprar kit de óleo essencial. Por quê? Qual é o sentido? Você não vai usar aquilo tudo de uma vez, gente. E aí você vai sendo gentil com a sua história, que pode ser que mude o óleo como aconteceu com você. Sim. Aí você falando das segurança, das questões. Mas você vê isso no seu dia a dia. Eu tô com um óleo, acho que de laranja doce, é ótimo. Você não quer um pouquinho? Aí eu lembro da doutora Thalita na hora. Eu falei, ai meu Deus, se a doutora Thalita vê isso, socorro. E é isso, você vivencia diretamente isso. Pinga aqui, ó, faz assim, cheira. Você fala isso, faz isso com capim-limão pra você ver o que acontece. Não faça, tá? Peraí, não é pra você fazer. Não faça, não pingue. Eu tenho um case de óleos essenciais, ele fica aqui no fundo do cenário agora, mas é que é a minha maleta de atendimentos, tá? Eu levo pros consultórios. De tudo que tem aí, olha que eu tenho óleo, hein? Porque eu não sei qual é a demanda dos meus pacientes, né? E então, de tudo que eu tenho ali, eu tenho 3 que pode ir na pele. E quando eu vejo essas cenas, eu quero ter né? Eu chamo dela, começa a fibrilar, me monitora, né, gente? Eu começo a ter um troço cardíaco aqui. Porque a gente tem a sensação de que, então, qualquer óleo essencial eu posso pingar na mão e fazer isso, e as pessoas fazem. Então, faz parte do meu papel também ensinar o uso seguro, para você ter o melhor dos óleos essenciais, né? E não depois uma queimadura. Não, né, gente? A gente não pode fazer isso. Claro, eu entendo também o lado das pessoas. O que é bom para mim, eu quero mostrar para todo mundo. Mas, se a gente for atuar de forma clínica, definitivamente esse não é o caminho. O caminho certo para atuar de forma clínica tem metodologia. Inclusive, se você tem interesse em atuar de forma clínica, conheça o link do Instituto Pavarini, entre em contato comigo no Instagram, que eu tenho esta linha, tá? Se você não se conecta com uma aromaterapia que tem uma indicação correta para cada pessoa, a individualização,
não precisa ir, tá? Porque não vai ter receita pelo WhatsApp sem eu te conhecer. Não terá. Eu não sei, eu preciso conhecer. Eu preciso saber como é que é o corpo físico, o terreno biológico que eu falo, para ver se não tem uma alergia, se não tem uma incompatibilidade. Preciso entender, né? Então, pelo WhatsApp não dá, tá, gente? Se você quer receita do WhatsApp, não precisa. Agora, se você quer realmente ser um profissional diferenciado, aí eu te convido para estar entre gigantes no Instituto Pavarini. Aí sim. Minha linda, queria ficar mais tempo, mas o relógio ele não perdoa. Não perdoa. Passamos aqui um tempo delicioso, você compartilhando a sua trajetória. Você tá linda, belíssima, belíssima, radiante. Com toda tranquilidade, pode dizer aos seus amigos, conhecidos, familiares que você está insuportável e não vai pedir desculpa. Eu amo quando você fala isso, meu Deus. Nasceu pra brilhar e cada dia que eu te vejo, você se apropria disso. Você se apropria, você brilha por você e você ilumina o caminho das pessoas que estão ao seu redor. Isso é nítido e posto. E não à toa você está... E que bom que a enfermagem tem você. Que bom que a enfermagem tem você. Que bom que os pacientes têm você para ter esse olhar. Que bom. Obrigada, minha linda, pelo seu tempo. A gente continua nos bastidores, tá, gente? Isso aí é questão de bastidor mesmo. Minha linda, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui compartilhando um pouco da sua história, tá bom? Eu que agradeço muito, né? Espero, né? E tenho ajudado. E as pessoas que queiram, se permita se conhecer. Se permita dizer sim. E se permita dizer não. Uhum. E vai no consultório da doutora Thalita, que vocês vão ver como que ela é incrível. Ela vai te receber bem. E o mais importante, gente, não tem julgamento. Que as pessoas têm muito medo do julgamento. Sem julgamento. Conheça a aromaterapia. Vai te fazer bem. Se permita, é a palavra. Se permitir. Linda. Obrigada por tanto. Meu Deus, não aguento. Obrigada. E dessa forma eu encerro aqui o episódio do podcast do Instituto Pavarini com essa diva ao meu lado, Brasil. E eu espero você então no próximo episódio aqui do podcast. Tchau, tchau.